O Goku e Vegeta são os maiores rivais dos animes, e a cada saga nova eles foram obtendo poderes absurdos e transformações novas. O Goku dominou o instinto superior e o Vegeta desenvolveu o ego superior, duas técnicas divinas, uma dos anjos e a outra dos Hakaishins. E a pergunta que fica é, qual dos dois venceria numa batalha atualmente? Ambos indo com seus poderes máximos. Ao analisar os feitos do mangá, o funcionamento de cada forma e reunir algumas informações oficiais dadas pelo autor, é possível chegar numa resposta definitiva. E é isso que eu vou lhes mostrar hoje. Então já deixa seu like aí e clica no botão de hypar para esse vídeo ganhar mais pessoas e se inscreve no canal para me ajudar a atingir a meta de 30 mil inscritos ainda esse ano. Conto com o apoio de vocês. Também considere virar membro do canal, tem vários benefícios incríveis para vocês que tenho certeza que irão amar. Enfim, aqui que eu falo é Zeshin e esse é o canal Zeshin Nerd. E agora, vamos pro vídeo. Bem, antes de tudo, precisamos analisar o nível de poder base do Goku e Vegeta, para aí depois considerarmos o aumento de poder das transformações. Infelizmente, no arco Super Hero, nós tivemos a resposta de qual dos dois é mais forte na forma base. Afinal, ambos se enfrentaram numa batalha bem longa que aparentemente durou o filme inteiro. E por muito pouco, o Vegeta saiu vitorioso, desferindo um soco final que levou o Goku ao chão. Embora que o próprio Vegeta tenha caído também logo depois. E é bem legal ver ele comemorando a vitória e todo feliz. Enfim, deu pra ver que ambos são extremamente equiparados. O Vegeta só leva uma ligeira vantagem, mas é ponto pra ele de todo jeito. Mas e se ambos usarem suas transformações mais fortes? O instinto superior e ego superior, muda alguma coisa ou eles continuam equiparados? Tudo isso depende de qual é o multiplicador de cada uma dessas formas, qual o aumento de poder que elas concedem. E felizmente, também temos uma certa confirmação oficial disso, pois o Toyotaro, que é quem desenha o mangá de Dragon Ball Super e atualmente meio que assumiu tudo após o Akira Toriyama partir, disse em entrevista algo bem curioso. Ao comentar sobre a capa do volume 24 de Dragon Ball Super, ele disse que desenhou o Broly, Goku, Gohan, Vegeta e Piccolo juntos daquela forma para simbolizar que o poder de todos é o mesmo atualmente. E o Black Frieza foi desenhado na parte de trás para simbolizar a diferença de poder que ele tem em relação a todos os outros. Enfim, com isso, sabemos oficialmente que o Goku Instinto Superior tem o mesmo nível de poder que o Vegeta Ego Superior. Então, de fato, as duas formas têm o mesmo multiplicador basicamente. O que muita gente já imaginava, mas é sempre bom ter essas fontes oficiais para confirmar. E bem, agora é hora de ir para o combate em si. E o que resta para analisar são as características especiais dessas duas técnicas, além do aumento de poder. É isso que vai decidir o vencedor. Como todos sabem, o Instinto Superior é uma técnica dos anjos que consiste em atingir um estado onde cada parte do seu corpo se move por conta própria, para evitar ameaças. Isso retira o atraso de ter que perceber a ameaça conscientemente e então tomar uma decisão ativa de desviar. Ou seja, na prática, aumenta absurdamente a velocidade do usuário, o tornando praticamente intocável. Mas isso depende do nível de refino com o instinto superior e do nível de poder do oponente. O Goku não possui um domínio tão grande quanto o Whis ou o Daishinkan. O Migachi no Goku e dele possui pontos fracos e ele pode ser atingido, principalmente se o oponente for muito mais rápido. Agora, quanto ao ego superior do Vegeta, é uma técnica criada pelo Vegeta ao se basear em ensinamentos do Bills, um deus da destruição. E é bem importante explicar isso aqui, pois muita gente acha que o ego superior é uma técnica do Bills que foi ensinada ao Vegeta. Mas não, o Vegeta diz que criou a técnica, porém, isso foi após treinar com o Bills. Ele pegou certos conceitos das técnicas dos Hakaishins e aplicou na criação dessa forma. E bem, a sua habilidade especial é se fortalecer quanto mais danos recebe. Na saga Granola, vemos o Vegeta se deixando receber ataques e então ficando mais poderoso, o que é bem apelão. Porém, assim como o instinto superior do Goku, o ego superior do Vegeta tem fraquezas. Tem um limite de danos que ele pode receber antes de colapsar. Após apanhar muito do Granola e do Gás, em ambas as situações ele chegou num ponto onde não se fortalecia mais, apenas se tornou incapaz de seguir lutando. Mas e então? Quem venceria numa batalha entre os dois? Bem, o Vegeta teria grandes dificuldades em acertar o Goku, talvez não acertasse nenhum golpe, pois ambos têm o mesmo nível de velocidade. O Vegeta tem a mesma velocidade que o Goku, e a única forma de passar o instinto superior do Goku é ser muito mais rápido que ele, pois a velocidade de esquiva do instinto superior é bem maior que a velocidade do próprio Goku. Esse é o conceito todo da
técnica, basicamente. E isso é algo que o Gohan fez. E o Vegeta se surpreendeu bastante com ele ser capaz de superar a velocidade de esquiva do instinto superior. Então, de início, o Vegeta erraria todos os golpes enquanto recebia uma surra do Goku. No entanto, isso iria fortalecer o Vegeta cada vez mais. E o Goku não é forte o bastante para nocautear o Vegeta ou fazer chegar no limite de danos. O Gas só conseguiu fazer isso pois ele era inicialmente muito mais poderoso que o Vegeta. Então, cada ataque dele era brutal. E o Vegeta não conseguiu fechar essa distância de poder que tinha entre eles a tempo. Mas no caso do Goku, que tem o mesmo nível de força que o Vegeta, o resultado seria bem diferente. Pois os golpes do Goku não seriam grande coisa para alguém que é tão resistente quanto. Então a capacidade de evolução do ego superior seria decisiva aqui. Após apanhar por um certo tempo, o Vegeta acabaria ficando tão forte a ponto de conseguir atingir o Goku. Ele iria superar a velocidade de esquiva do instinto superior. E agora a força dele iria superar a resistência do Goku por uma margem considerável. E ele conseguiria encerrar o combate com poucos golpes. Seria bem parecido com a luta entre Gohan e Goku. Mas aqui eu estou considerando uma batalha simples, onde só vai ter soco, chute e rajada de Ki, tipo Kamehameha e Galiki-Ho. Porém, tanto o Goku quanto o Vegeta possuem um arsenal de técnicas bem vasto. O Goku tem um teletransporte, telecinese, Mafuba, Genkidama, Hakai e por aí vai. Já o Vegeta também tem o Hakai, só que bem mais refinado, e também tem o teletransporte, só que bem menos refinado. Também possui a separação de espírito e várias outras técnicas. Porém, acho que isso tudo não faria muita diferença. Muitas técnicas do Goku não podem ser usadas num combate direto 1 contra 1, como por exemplo Mafuba, que é uma técnica de selamento bem das antigas e é super eficaz independente do nível de poder do adversário. Porém, é necessário ter um potinho especial para aprisionar o oponente. Considerar que o Goku tenha isso é meio injusto, porque envolve preparo prévio. E também tem a Genkidama, que é extremamente poderosa, mas é necessário ficar parado, reunindo energia de várias fontes até atingir o poder necessário. E da última vez que o Goku tentou usar isso contra o Vegeta, não deu muito certo. E no caso do Vegeta, a separação de espíritos seria inútil no Goku, pois ele não é uma fusão e não tem ninguém absorvido. Ela, curiosamente, só seria útil caso o Goku tentasse usar a Genkidama. Daí o Vegeta conseguiria separar a energia que o Goku estaria reunindo, pois ela vem de fontes externas, né? Mas é óbvio que a luta não seguiria por esse caminho bizarro. E ambos ficariam no impasse de qualquer forma. Seguindo, o Hakai do Vegeta é basicamente só uma explosão, pois o Hakai tomou retcon aparentemente e não é mais aquele apagamento absurdo. Ou talvez o Vegeta só não tenha dominado essa vertente, enfim. E o do Goku é bem ineficaz em combate também. E claro, aqui eu não estou considerando aquele avatar de Ki gigante que o Goku usou no final da saga Moro e no final da saga Granola, pois aparentemente ele não consegue usar quando quiser. Parece que isso é capaz em certos momentos, nas situações mais absurdas. Se ele dominou ou não, ainda não sabemos. E outra, também é difícil dizer o quão forte essa técnica é. O quão mais forte é esse Suzano em relação ao próprio Goku. Por isso tudo, decidi não considerar essa técnica na análise. Então, no geral, o que seria mais efetivo de usar na batalha seriam as rajadas e explosões de Ki mais poderosas possíveis. E a batalha seguiria o ritmo que eu mencionei antes, com o vencedor sendo o Vegeta no longo prazo. Mas ele também iria sair bem ferido com o acúmulo de danos a luta toda. Seria uma batalha relativamente longa e bem difícil pro Vegeta, mas o príncipe dos Saiyajins sairia vitorioso. E o placar tá feio pro Goku. Ele nunca venceu o Vegeta em toda a história. Ele perdeu na saga Saiyajin, perdeu na saga Buu, embora que nessa vez tenha sido na rateagem, perdeu na saga Super Hero e agora numa batalha hipotética com os dois em seus máximos atualmente, ele perdeu de novo. Não sobra nada pro protagonista. Mas em contrapartida, o Vegeta apanha que nem boneca pra todo vilão e o Goku vence no final. Embora que com ajuda em todas as vezes. Mas tá tudo perfeitamente equilibrado ao meu ver. Mas enfim, agora o que nos resta é esperar pelo retorno do mangá de Dragon Ball Super para vermos como vai ser a evolução de Goku e Vegeta com essas técnicas. Como eles irão aperfeiçoá-las. Será que o Goku se tornará intocável em algum momento? E será que o Vegeta chegará num ponto onde se fortalece infinitamente sem limite de danos? Só o tempo dirá. E talvez eles até abandonem essas técnicas e vão por caminhos diferentes, vai saber. Mas por enquanto, quem está na vantagem é o Vegeta. Mas comenta aí o que você acha sobre tudo isso. Acha que o resultado seria diferente por causa de alguma técnica específica que o Goku ou o Vegeta tenham? Tô curioso pra saber o que vocês acham. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e entendido as análises. Então já deixa seu like aí, clique no botão de hypar pra esse vídeo chegar em mais pessoas. E se inscreve no canal pra me ajudar a atingir a meta de 30 mil inscritos ainda esse ano. Conto com o apoio de vocês. Também considera virar membro do canal, tem vários benefícios incríveis pra vocês, como receber
ver os vídeos antes de todo mundo e até mesmo vídeos exclusivos para membros. Tenho certeza que irão amar e me ajudaria demais. Não se esquece de comentar aí ideias de vídeos sobre Dragon Ball, que seria legal trazer aqui pro canal, e confira os vídeos que estão passando aí na tela, porque eles estão bem interessantes. E é isso. Até a próxima e fui!